Bom dia! Sejam bem-vindos a mais um episódio super especial. Se você chegou nesse episódio é porque tá na hora de você olhar para sua visão com novos olhos, literalmente. Então, assim, a gente preparou para vocês hoje um episódio sobre baixa visão. Eu tenho dois especialistas na minha frente, do Centro de Oftalmologia Especializada do Rio, o COI, e a gente quer que vocês, antes de mais nada, sigam a gente nas redes sociais. Estamos no Instagram, então sigam lá nossas redes. Se vocês tiverem dúvida, deixem comentários, a gente vai ter o maior prazer em responder. O episódio é para que a gente tire dúvidas. Então, vocês estão convidados a acompanhar com a gente. Vamos lá. Estou aqui com o Dr. Evandro Araújo. Ele é formado na Faculdade de Medicina de Juiz de Fora. Fez residência médica em oftalmologia no Instituto Benjamin Constant, fellowship em visão subnormal pelo Instituto Benjamin Constant e especialização em córnea pela Unifesp. Certo, doutor? Certo. Bem-vindo. Bom Obrigado, dia. Obrigado pela oportunidade. Doutora Patrícia, aqui, graduada em ortóptica pelo Instituto Brasileiro de Medicina e Reabilitação, formada em técnica em orientação e mobilidade pelo Instituto também Benjamin Constant. Exatamente. Hoje o nosso papo, então, é sobre baixa visão. Vitor mandou para mim aqui uma coisa importante. A gente vai explicar para todo mundo que está ouvindo a gente quais são as principais causas, né? E quais são os desafios no diagnóstico e a importância do atendimento especializado. Então, a gente vai mostrar para as pessoas por que o COI se preocupou em montar esse núcleo. Antes de qualquer coisa, acho que é importante, doutor Evandro, a gente falar o que é exatamente a baixa visão e como que ela se diferencia da cegueira total. Tá certo. O termo baixa visão é um termo usado mundialmente. No Brasil, ele também é reconhecido como visão subnormal. E muitas pessoas perguntam, né, o que é visão subnormal, o que é baixa visão. Então, a baixa visão o paciente com baixa visão é aquele que tem algum tipo de deficiência visual. Quando a gente estuda a história da oftalmologia, lá nos primórdios da oftalmologia, os pacientes eles eram divididos entre videntes e cegos. Então, os pacientes enxergavam, tinham visão ou eram cegos. Os pacientes com baixa visão, eles não eram reabilitados, eles não tinham a capacidade de terem reabilitação. O que mudou de uns 50, 60 anos para cá? Surgiram os primeiros centros de reabilitação, onde os estudos começaram nessa área, né, de reabilitação a proporcionar mais qualidade de vida e autonomia para esses pacientes. E o Brasil também incorporou esse tipo de tratamento, esse tipo de auxílio para essas pessoas, né? Quando a gente avalia a baixa visão, a gente sempre classifica a baixa visão em leve, moderada e grave. Então, quando o paciente ele chega no consultório, a primeira coisa que a gente faz é fazer o exame de refração, que é calcular o grau, né, se ele tem algum tipo de grau, como que a gente pode ajudar. E depois a gente classifica se a baixa visão dele é leve, moderada ou grave. Se esse paciente tem uma baixa visão leve a moderada, é mais fácil a gente conseguir usar a visão residual desse paciente para que ele utilize, que ele faça as coisas do dia a dia dele com essa visão residual. Então, a gente consegue adaptar muitas vezes uma lupa, um óculos especial, um telescópio, para que ele utilize essa visão residual. Já o paciente com uma baixa visão grave, muitas vezes ele não vai conseguir utilizar essa visão residual. Então, ele vai precisar de outros tipos de recursos. Nós chamamos de recursos de substituição. Então, por exemplo, o uso da bengala é um recurso tátil que ele pode usar para se locomover de forma mais autônoma, melhor. A gente tem os recursos sonoros. Então, por exemplo, às vezes o indivíduo ele não vai conseguir mais ler um livro, mas a gente sabe que tem os audiolivros. Ele vai conseguir mandar uma mensagem por celular gravando o áudio. Existem os recursos de inteligência artificial nos próprios smartphones. Então, esses são os recursos de substituição. O Braille também é um recurso de substituição. Então, para os casos mais graves, a gente acaba não estimulando a visão residual, mas usando esses outros tipos de recursos também. E quais são as principais causas da baixa visão, doutor? A principal causa hoje é a degeneração macular relacionada à idade. A gente tem também um glaucoma, é uma causa muito frequente, que é uma causa irreversível de baixa visão. O diabetes, a retinopatia diabética, causas infecciosas como a toxoplasmose ocular. Mas, enfim, existem muitas causas, mas essas são as principais. Quando você falou a questão da idade, ou existe uma faixa onde isso é mais comum? Ou... A baixa visão ela pode ser instalada desde o início, a criança, por exemplo, já nascer com baixa visão, ou o indivíduo adquirir a baixa visão ao longo da vida. Mas a cada década a frequência é maior, né? A incidência é maior da baixa visão.
Aí a gente tem aqui, dentro do que a gente está conversando, né, muitas pessoas, até os profissionais, desconhecem essa condição. E como que isso impacta o diagnóstico e o encaminhamento correto dos pacientes para vocês? O problema é que muitos colegas, todo oftalmologista sabe o que é baixa visão, e isso faz parte do nosso dia a dia. Porém, muitos colegas, eles não conhecem as possibilidades de reabilitação. Então, eles demoram a encaminhar o paciente. Isso é um problema para o próprio paciente. Então, às vezes, é um indivíduo que ele não lê mais um jornal, uma revista, ele não consegue utilizar o celular, mas ele tem visão residual para aquilo. Então, essa demora no encaminhamento impede que o paciente tenha acesso aos recursos que poderia ajudá-lo a ler, enfim, ter uma vida mais autônoma e independente. Então, essa demora faz com que o paciente não seja reabilitado. Esse é um problema sério. Dentro de tudo que a gente está falando aqui, eu acho que é legal a gente só reforçar para quem está ouvindo que a baixa visão, então, ela é uma situação, uma condição, se a gente pode falar assim, que tem como ser melhorada. A gente não está falando de um caso cirúrgico, certo? A gente está falando de uma reabilitação mesmo, de uma reinserção daquele indivíduo dentro da sociedade novamente com um pouco mais de independência. Exato. A gente sempre fala que na reabilitação visual, geralmente o paciente ele já passou por vários procedimentos, às vezes cirúrgicos ou do ponto de vista clínico, tudo que podia ser feito já foi feito. Então, esse paciente normalmente ele é encaminhado para reabilitação visual. Agora, nem sempre a gente consegue ajudar da forma como a gente gostaria. Mas todo paciente ele tem que ser encaminhado, todo paciente com baixa visão deve ser encaminhado para baixa visão, porque todo paciente tem um direito à reabilitação. Perfeito. Então, isso é importante. E antes da gente gravar um pouquinho, a gente estava falando de como esse atendimento chegou ao Brasil, como você falou ali no início, mas que os centros ainda são um pouco escassos ou muito cheios, ou com falta, às vezes, de um equipamento mais adequado. Então, por que que no COI vocês resolveram montar esse núcleo de forma tão abrangente, tão especializada, juntando um grupo de pessoas para esse atendimento? Nós criamos já há 4 anos, mais ou menos, um núcleo integrado em baixa visão. Esse núcleo ele funciona como um centro de reabilitação mesmo. A gente vê que a demanda é muito grande de pacientes que procuram ou que necessitam de um atendimento mais especializado e mais amplo na reabilitação. Então, desde que o COI foi fundado, há mais de 30 anos, Dr. Helder Costa, desde sempre, implementou o atendimento de visão subnormal, só que a gente vê que o paciente, muitas vezes, precisa de outros profissionais para uma reabilitação mais completa. Então, imagina se você tem um diagnóstico de perda visual grave, ou às vezes irreversível, todo paciente que passa por uma instalação de uma deficiência, ele passa por um processo de luto. E esse processo de luto ele pode ser mais brando para algumas pessoas ou mais pesado para outras. Então, muitos pacientes vão precisar, por exemplo, de um psicólogo para passar por esse período. E se o psicólogo faz parte da equipe, tudo fica mais fácil, né? Então, a nossa equipe é justamente o núcleo, a gente conseguiu reunir profissionais de diferentes áreas da reabilitação. Então, a gente tem uma psicóloga, a gente tem a Patrícia, que faz a parte de orientação e mobilidade, a gente tem a Laura, que faz a parte de estimulação precoce, a Rita também. E, enfim, a gente também trabalha com tecnologia assistiva, onde a gente consegue, com recursos tecnológicos, principalmente para os pacientes mais graves, fazer com que, através desses recursos, eles consigam usar também a visão residual. Então, a função do núcleo é conseguir traçar um plano individualizado para cada paciente. Dentro do que vocês estão falando, eu já vou falar com a Patrícia, mas eu queria perguntar, alguma história que tenha marcado essa questão da reabilitação, doutor Evandro, na sua experiência ao longo desses anos, que você queira compartilhar com a gente? Porque eu acho que muita gente está ouvindo e acaba sendo, às vezes, né, tem que dar aquele primeiro passo em busca de uma qualidade de vida melhor. Então, através de exemplos, a gente acaba motivando as pessoas a buscarem mesmo. Você está oferecendo uma gama de tratamentos, o COI tem uma gama de profissionais esperando vocês chegarem, e uma história talvez que você possa trazer dessa reabilitação que tenha te marcado. Sim, eu acho que principalmente são aqueles pacientes que a família às vezes deixa de lado. É muito comum um paciente com baixa visão ser segregado na família, né? E a possibilidade de reabilitação permite que a família também faça parte desse processo de trazer o paciente de volta para o que ele quer fazer, para o que ele precisa fazer no dia a dia, né? Então,
Eu tenho muitos exemplos de pacientes, às vezes jovens, que, enfim, pararam de estudar, que pararam de trabalhar e que, na medida que são reabilitados, a própria família entende que ele é um paciente, que é um indivíduo que tem que ter uma vida normal, o mais normal possível. Então, a reabilitação permite isso, ela permite que esse paciente volte a ter mais autonomia, e principalmente mais qualidade de vida, né? Eu acho que esse é o Sensacional, cara. principal. Então, assim, para a gente trazer para quem está ouvindo a gente um exemplo na prática, tem algum caso que venha na memória, assim, de uma mudança muito impactante que você possa dividir com a gente? Ah, tem vários, né? No dia a dia a gente tem um paciente adolescente, hoje já é adulto, eu atendo ele já há uns 10 anos, um paciente com albinismo, a gente sabe que o albinismo, todo paciente albino tem baixa visão, normalmente eles têm uma baixa visão leve a moderada, alguns têm uma baixa visão mais grave. É um paciente que desde cedo a gente fez a prescrição óptica, ou seja, prescreveu óculos, ele tinha um grau alto, isso já ajudou bastante. Ele usou recursos ópticos, lupa, telescópio, desde cedo na escola, então ele usava o telescópio para copiar o quadro, ele conseguia copiar do quadro usando o uso desse recurso e usava lupa, um tipo de lupa também para poder estudar o material impresso e tal. E é um paciente que hoje fez faculdade, ele mora fora, eu tenho muito orgulho hoje eu ainda tenho contato com ele, com a mãe dele hoje mais do que com ele, mas de saber que ele conseguiu estudar e que ele conseguiu chegar onde ele chegou hoje. Eu acho que o uso desses recursos ajudaram com certeza. Então, assim, dentro de tudo que a gente vem conversando, o doutor Evandro falou da importância do núcleo. Na prática, doutora Patrícia, como é que funciona esse núcleo para o paciente? Na verdade, o núcleo integrado em baixa visão, como o Evandro acabou de falar, ele nasceu há pouco tempo. O culpado é ele. Tem que deixar claro isso. O COI já existe há mais de 30 anos. Na verdade, a gente fez 32 anos agora. Né? Nós somos uma clínica situada no Rio de Janeiro, em Botafogo, tradicional. E é bem peculiar, porque o nosso olhar, né? A gente que trabalha no COI e estendeu para o núcleo integrado de baixa visão, é que aquela pessoa que chega até a gente, ele não é só um paciente, ele é um indivíduo. Um indivíduo que tem uma deficiência visual, mas ele é uma pessoa. Então, com esse olhar que a gente tem humanizado, eu costumo brincar em tempos de tanta artificialidade, Sim. inclusive a inteligência, um olhar humanizado faz toda a diferença. Né? Então, salvo engano, eu acho que nós somos pioneira. O COI é uma clínica oftalmológica pioneira que criou um centro, um núcleo especial, só para atender o público de baixa visão. Né? Então, como o Evandro falou, a gente tem um trabalho de vários profissionais. Não é só multidisciplinar, é interdisciplinar, porque a gente conversa entre si. Né? Então, nós temos 2 especialistas em visão subnormal, que é o Evandro e o Dr. Helder. Eu, com ortótica, que acabo recebendo crianças com baixa visão e a gente tenta melhorar essa baixa visão, essa acuidade visual com o tratamento oclusivo, com a orientação e mobilidade, né? Que pode ser para adulto, e para criança a gente tem outras técnicas, né? Porque não tem como, né, fazer as mesmas coisas que uma pessoa adulta, que um deficiente, que uma pessoa com deficiente adulta. Temos a Laura, que é psicomotricista, que ela faz um trabalho maravilhoso, que ela faz a estimulação precoce, não que ela não possa atender adulto, né? Porque o adulto, quando ele tem uma perda de visão adquirida, quando ele adquire essa perda de visão, ele pode perder a noção corporal dele muda também, né? Porque ele pensa como ele enxerga, ele não enxerga bem, ou ele não enxerga nada, mas ele tenta agir como se ele enxergasse. Então, isso muda tudo com essa relação com o meio ambiente. Então, a psicomotricidade, ela entra forte nisso aí. E é claro que não tem como uma pessoa que perdeu a visão, ela não está na fase do luto. Né? O luto é um caminho a ser percorrido. E não tem como não ter um suporte, um aporte psicológico. Né? Então, a Anne, que é a psicóloga parceira da gente, ela não só pode atuar nessa condição desse indivíduo, mas como também dar suporte, apoio à família. Perfeito. Né? Então, assim, o que eu posso dizer é que o nosso olhar é humanizado.
né? Que eu acho que é isso que faz toda a diferença. Não é mais um paciente, porque o que a gente está acostumado, vai fazer um exame de sangue e aí chama a gente. Paciente fulano de tal, paciente cicrano de tal. Não. Aquela pessoa é um indivíduo com limitações, com dificuldades, mas a gente olha para a potência dele. O que ele pode fazer? O que a gente pode fazer nesse meio do caminho? Né? O que a gente quer é trabalhar junto, tá de mão dada nesse caminho. Vai ser fácil? Não. Mas é fácil para você que enxerga? Viver é fácil para você que enxerga? Para mim não é. Não é. Você tem limitações? Sim. Você enxerga? Você ouve? Você fala? Você tem os 2 braços? Você caminha? Você não tem uma porção de dificuldades? Sim. Eu tenho várias. Sim. Né? Então, assim, não é nada de diferente. Né? É só uma dificuldade que aquela pessoa tem, mas ela tem várias outras potências, outros dons, e é nisso que a reabilitação, ela tenta investir, trabalhar nisso. Quando você começou ali a falar, não tem como não pensar, né? Eu sou mãe de 2 filhos, eu tenho 2 crianças em casa, e aí o que eu fiquei pensando é qual a importância dos pais, o olhar que eles têm que ter também, para que nesse primeiro passo, que é o que a gente está tentando também fazer com que as pessoas se conscientizem, né? O que pode chamar a atenção no dia a dia, para que faça esse primeiro... Acho que com criança deve ser uma coisa mais delicada, assim, né? Claro que a gente falou com o doutor Evandro ali, que tem o primeiro profissional que faz o atendimento, às vezes faz o diagnóstico correto e encaminha, mas assim, dentro de casa, tem pontos de atenção que a gente pode focar e falar, peraí, eu acho que eu vou levar... Sim, assim, a criança por natureza, ela está em movimento, né? Então, mas eu acho que a primeira indício que existe uma perda visual ali é no andar dela. Né? Então, a criança que esbarra demais, que cai demais, que atropela tudo demais. Né? Muitas das vezes a gente fala, aquela criança não para, ela é hiperativa, ela é muito bagunceira. Vamos ter esse olhar, vamos ter esse outro olhar. A escola também, os professores também ajudam muito, né? Porque as crianças da mesma faixa etária estão fazendo determinadas tarefas e aquela criança ou não consegue fazer ou faz de uma outra forma completamente diferente ou demora muito. Não que temos que fazer tudo igual, né? Não temos que estar todo mundo dentro de uma caixinha, mas a gente segue mais ou menos o ritmo. Né? Tem uma normalidade, se a gente pode chamar assim, né? E aí a criança apresenta algumas coisas que chamam a atenção. Isso. Perfeito. Não fixar em objetos, né? De repente pedir para pegar um objeto e a criança não conseguir identificar aquele objeto, às vezes identifica só um objeto muito grande ou só com uma cor muito forte, porque o contraste para a criança, né? Para baixa visão é importante, não só para a criança, mas para baixa visão é importante. E assim, e o que eu queria também falar a respeito, ele começou um pouquinho que ele usa um termo que eu também uso, o limbo, né? O baixa visão, ele fica no limbo. Sim. Porque, nossa, ele tem baixa visão, mas ele está usando o celular, o indivíduo está usando o celular aqui. As pessoas não entendem isso, né? Então, é cego e o restante enxerga. As coisas não são dessa forma, né? Então, a baixa visão, ela tem vários tipos, né? O baixa visão, ele pode enxergar só a periferia, só o central, ou ter uma acuidade visual mais baixa. E para cada pessoa, é uma reabilitação diferente, né? Não tem receita de bolo. E o que a gente costuma perceber é que o indivíduo que chega até a gente, ele está em um local, na verdade, ele foi colocado em um local, ou no esquecimento, deixa ele ali, ou na superproteção. No esquecimento, por quê? Porque às vezes a família não sabe como lidar com aquilo, seja o adulto ou seja a criança. Vergonha, a família não aceita, né? Então acha, por que isso está acontecendo comigo? A família acha que é com ela. Né? Porque dá trabalho. Você imagina, temos uma festa para ir, vamos levar fulano. Vamos. Mas nossa, na hora de comer, vai jogar a comida fora, vai estragar. A pessoa vai cumprimentar ele, ele vai ficar com a mão estendida porque fulano não enxerga. E na hora de ir ao banheiro, não, deixa fulano lá, a gente traz um pedaço de bolo para ele. Fulano tem que estudar. Vamos, mas a gente pega 2 ônibus e um metrô. Como é que vai? 6 horas da manhã. Não, a gente ensina ele em casa.
Ou então, o outro lado, o outro lugar. Você vai aonde, fulano? Vou beber água. Não, 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 deixa que eu pego água para você. Eu tenho um caso, para citar aqui, que de uma senhora, mas que anda bem, o cognitivo dela, uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço, muito culta, viajada, e no meio do caminho ela foi por glaucoma, a visão dela foi diminuindo, o campo de visão dela também. Aí eu descobri no meio do caminho que na hora do banho lavavam a cabeça dela. Aí eu perguntei, mas por que você não lava a sua cabeça? Porque eu não enxergo. Falei, mas quando a gente lava a cabeça, a gente fecha os olhos. Com certeza. Eu também não enxergo. Então, assim, ela não colocava a comida dela no prato. Por que não coloca? Porque é cômodo para você, porque é um hábito da família. Por que não colocam a comida para você? É um hábito familiar, vocês têm esse hábito da pessoa colocar a comida para você? Não, porque eu não enxergo. Não, isso não procede. Então, toda pessoa que não enxerga, e ela enxergava, era baixa visão, não coloca comida, não come, quem mora sozinho? E a pessoa que realmente não enxerga e mora sozinho, faz como? Então, chega essas duas situações para a gente. E o que a gente tem que fazer? O que o núcleo faz? Entende na verdade, primeiro acolhe. Entende a demanda, porque as demandas são diferentes, né? Eu tenho vários casos aqui, posso citar alguns? Por favor. Por que chegou até a reabilitação, né? A orientação à mobilidade é uma reabilitação. Eu tive um caso que, finalzinho da pandemia, um casal chegou, 50 anos. Ele tem retinose e ele queria aprender a andar de bengala, porque se a esposa ficasse doente e pegasse Covid, como que ele ia ajudar? Ele não ia poder visitá-la no hospital. Sim. Tive um senhor, que queria fazer orientação e mobilidade, ele queria ter liberdade, porque ele queria separar da esposa. Porque ele era super protegido. Entendi. O outro senhor queria sair com o neto. Queria pescar. E aí falaram para ele, mas você não enxerga. E ele respondeu, mas o meu neto enxerga. Então, a demanda é diferente. Por quê? Porque nós somos indivíduos distintos. Né? Eu costumo dizer que ser humano é um universo único. Sim. Então, cada um precisa de uma coisa. Então, o olhar do núcleo é esse. Né? É humanizado e individualizado. E a gente trabalha com a interdisciplinaridade. Só voltando nessa questão do trabalho interdisciplinar, né, diferenciar o trabalho interdisciplinar para o multidisciplinar. Então, o trabalho multidisciplinar é aquele indivíduo que é acompanhado muitas vezes por profissionais de diversas áreas. No interdisciplinar, esses profissionais eles conseguem conversar entre si e traçar um plano individualizado de reabilitação. Né? No interdisciplinar, é o que a gente faz no núcleo. Então, a gente consegue, pela proximidade, né, do trabalho que a gente faz, planejar individualmente a reabilitação de cada paciente. Então, eu acho que o diferencial é esse. Então, Patrícia, fala pra gente qual que é a importância da orientação à mobilidade dentro desse atendimento 360 interdisciplinar que o Evandro acabou de explicar. Se eu pudesse, vou voltar só um pouquinho, se eu pudesse definir a OM, a orientação à mobilidade, em uma palavra, eu acho que eu falaria transformação. A reabilitação, a orientação à mobilidade é uma reabilitação, ela transforma vidas. Né? Ela tira aquele sujeito que está no cantinho dele e traz ele para a vida. Na verdade, é a reconquista do direito de ir e vir. Todos nós somos cidadãos. Não temos só deveres, nós temos direitos. Perfeito. E a pessoa com deficiência visual também tem os mesmos direitos que a gente. Ela tem direito de ir e vir. Então, a orientação e mobilidade são técnicas, né? Não é moda, não é coisa de agora, não surgiu agora. A orientação e mobilidade, ela vem desde a Segunda Guerra, foi criada por um oftalmologista. É claro que algumas mudanças foram acontecendo, até a bengala, que não era a bengala hoje articulada, que tem a ponteira roller bonitinha, não era assim, né? Tudo teve um avanço. E foi sempre para ajudar na autonomia. Então, eu costumo dizer que a OM ela é um caminho a ser percorrido. Né? Então, utilizando essas ferramentas, essas técnicas, a pessoa ela se sente mais segura para poder realizar suas tarefas.
As tarefas que a gente faz todo dia, ir a um banco, ir ao mercado, ir à farmácia, né? Então, quando você não tem autonomia, alguém tem por você, né? Eu costumo dizer que quando você é levado por alguém, né? E a gente tem que ser protagonista da nossa própria vida. A gente tem que ser sujeito da ação. Quando você não tem autonomia, alguém tem por você. Então, você é levado por alguém, né? E, na verdade, a gente tem que ser sujeito da ação. A gente tem que ser protagonista da nossa vida, né? Não podemos deixar que ninguém decida aonde a gente vai, como a gente vai. Não existe isso. Não existe para quem enxerga e para quem não enxerga. Isso não existe. Então, a orientação à mobilidade, ela trabalha com autonomia, mas a autonomia com segurança, né? E muitas pessoas acham que a orientação à mobilidade é só o uso da bengala. Está longe de ser isso. Muitas das vezes a pessoa chega para a gente, mas não está nem preparada para usar a bengala. Há pouco tempo eu recebi uma pessoa indicada por um oftalmologista de outro serviço, porque a gente também recebe muitas pessoas de outro serviço, e ela queria entender um pouquinho o que era a OM. A gente falou sobre as técnicas, eu mostrei algumas coisas para ela. Ela precisava de tecnologia assistiva, ela queria ouvir os livros. E aí chegou, eu perguntei o que você acha da bengala. Ela falou, não quero. E aí a gente conversando, porque eu procuro transformar a entrevista. Primeiro contato é uma entrevista, para a pessoa me conhecer, eu conhecer as necessidades. E aí a gente vai falando, eu procuro sempre estar brincando com aquilo, porque mesmo na dor, tem um ponto positivo ali, né? E a minha função é essa, é mostrar o lado bom, né? Porque o lado ruim, o lado negativo, ela já tem. E aí eu peguei a bengala. Quando eu só peguei a bengala, já estava aberta. Quando eu só peguei, ela fez não, exatamente assim. E falou um não forte, né? Então eu entendi que não era o momento dela. E algumas pessoas não precisam, de fato, usar a bengala, porque ainda tem um campo visual bom, uma acuidade visual boa. Isso é meio um contrassenso. Eu sempre opto por indicar o uso da bengala, porque a outra pessoa que está vindo, ela percebe que aquela pessoa tem uma dificuldade visual. Então, às vezes, evita constrangimento. Então, o andar dela na rua com bengala se torna mais seguro para ela. Mesmo que ela ainda tenha um campo ok, uma acuidade boa. Mas ela tem que aprender a usar a bengala. Vai usar toda hora? Não, mas deixa na mala, na bolsa. A bengala fica desse tamanhozinho. O que eu acho que corrobora tudo que vocês estão falando, a gente está trabalhando a independência do indivíduo como um todo. Então, quem chega no COI com algum tipo de baixa visão e que vai ser diagnosticado e tratado, o incentivo maior de vocês, que eu acho que fica muito claro para quem está ouvindo, é que essa pessoa reconquiste a independência dela, a mobilidade plena, ela não dependa de outras pessoas para se locomover, para viver, para fazer atividades do nosso dia a dia que a gente faz sem perceber, mas que, no caso, pode se tornar um martírio e não precisa. Então, acho que a gente está trazendo para quem está ouvindo a facilidade, através de um trabalho muito dedicado, de ter uma vida normal. E, na verdade, todo mundo sai ganhando com a reabilitação. Não só o indivíduo, a pessoa com deficiência visual, né? Que ela sai daquele local, a família. Essa pessoa, ela começa a se olhar de uma outra forma, ela consegue perceber que ela é capaz, né? Porque o que a gente faz, a sociedade faz com a deficiência é o capacitismo. Aquela pessoa não é capaz de fazer isso. Aquela pessoa não enxerga, ela não pode trabalhar. Aquela pessoa não enxerga, ela não pode ir jantar. Aquela pessoa não enxerga, ela não pode ir a um teatro. Ah, coitadinho, ele é cego. Nossa, mas ele corre e ele não enxerga. Isso é capacitismo. E a nossa luta, a luta do núcleo integrado em baixa visão é contra o capacitismo. É capacitar essa pessoa a ter uma vida cotidiana como qualquer outra pessoa. Então, essa pessoa, ela começa a sair de casa, ela começa a se interessar por fazer cursos, por entrar numa faculdade, por trabalhar, para ir tomar um sorvete, para ir no mercado. Todo mundo sai ganhando. A pessoa, a família, os amigos, a sociedade. Então, a reabilitação, ela transforma. Por isso que eu digo, transformação. Perfeito. E eu acho que para chegar nessa transformação, obviamente, a gente tem técnicas que a gente vai deixar claro aqui, porque as pessoas devem ficar muito curiosas para saber de que forma, né, que a gente chega nesse momento de total independência ou de uma independência maior. E aí, doutor Evandro,
Conta pra gente, quais são as técnicas mais comuns, o que tem de novidade no mercado? A gente, quando faz o atendimento do paciente com baixa visão, a gente segue um protocolo. Então, claro, a gente primeiro tem que saber a doença de base, ou seja, qual a causa da baixa visão daquele paciente, classificar se a baixa visão é leve, moderada e grave, e depois a gente vai partir para os recursos. A primeira coisa, a gente faz o exame de refração, que é o cálculo do grau, o grau do óculos. Alguns pacientes vão se beneficiar com o uso de óculos ou lentes de contato, outros pacientes já não vão ter melhora visual nenhuma com esse tipo de recurso. E depois a gente passa para os recursos, alguns tipos de recursos que podem ser óticos, não óticos ou eletrônicos. Então, os recursos óticos que a gente prescreve são principalmente as lupas e os telescópios. A gente tem vários modelos de lupas, lupas de mão, lupas de apoio, com poderes diferentes, né, com aumentos diferentes de acordo com a necessidade de cada paciente. Então, muitas vezes o paciente ele não vai conseguir ler só com o óculos, ele vai precisar do óculos acoplado a uma lupa para conseguir ver o celular ou, enfim, visualizar algo impresso. O telescópio geralmente é um tipo de recurso para longe, a gente utiliza ele mais para longe, então para visualizar algo que ele quer ver de longe. Então ele pode usar o telescópio, por exemplo, de forma montada no óculos, que é um telescópio fixo, ou de uso intermitente. Então ele coloca o telescópio, ele vê o que ele precisa ver e guarda, né? Então existem formas diferentes de utilização desses recursos. Os recursos não óticos, que são recursos que a gente trabalha o ambiente do paciente. Então, a gente vai trabalhar geralmente com ampliação. Então, por exemplo, ampliação de texto. É comum a gente ampliar, pedir inclusive na escola, a gente faz uma carta à escola para que a escola amplie o material didático da criança com baixa visão. Então, as provas, tudo que a criança recebe, o material vai ser ampliado para facilitar a utilização. Caderno com pauta ampliada. Caderno com pauta né? ampliada. A gente tem telefone, né, smartphones específicos para pessoas com baixa visão, teclado ampliado, né, com os caracteres ali ampliados também. Então, tudo que a gente puder ampliar vai facilitar a vida do paciente. Controle de iluminação também faz parte. Então, a gente sabe que alguns pacientes têm muita fotofobia, então a gente não pode colocar luz demais, mas, por exemplo, para leitura, geralmente a luz tem que ter uma luz adicional. Só a luz do ambiente não vai ser suficiente para o paciente com baixa visão conseguir ler. Então, ele vai precisar de uma luminária específica, né, uma luz adicional, vamos dizer assim, para que ele consiga ler com a lupa ou com óculos. Contraste também, né? O contraste também é importante como recurso não óptico. Quando a gente melhora o contraste, a gente melhora a visualização, a exploração dessa visão residual. Então, todos os recursos que melhoram o contraste também vão facilitar. E os recursos eletrônicos, né? Um deles é o CCTV, é um aparelho que a gente tem na clínica. É como se fosse um mouse, que ele tem uma câmera acoplada. Geralmente a gente indica esse recurso para os pacientes que têm uma baixa visão mais grave, que ele não vai conseguir utilizar óculos ou lupa. Então, ele vai precisar usar esse recurso. É um mouse com uma câmera, como eu falei, e essa câmera é colocada sobre o texto. E esse texto ele é projetado numa tela, uma tela de como se fosse um computador. E o paciente ele vai ler dessa forma. As letras são ampliadas. Com as letras ampliadas. É um sistema, é um circuito fechado de TV com essa câmera ampliada. Então, muitas vezes, a única forma do paciente ler é essa. E ele faz isso na clínica ou vocês fornecem esse equipamento? A gente primeiro faz um teste. Vocês fazem um no caso, teste a Patrícia para faz esse teste com o paciente. E se o paciente conseguir utilizar bem o recurso, a gente faz a prescrição e o paciente compra, adquire o recurso. Tem fornecedores nacionais, internacionais também. E o paciente adquire esse recurso. Sensacional. Eu acho que a gente está chegando ao fim do papo, né? Eu acho que tanta coisa que foi importante que a gente trouxe aqui, mais importante seria vocês deixarem uma mensagem de encorajamento, acima de tudo, para quem está ouvindo a gente, para buscar o atendimento, para buscar essa orientação plena que vocês oferecem lá. Queria pedir para a Patrícia e depois para o Evandro deixarem um recado. Na verdade, o meu mantra do dia é: a limitação, a falta não te define. A gente não pode olhar para o outro só pela dificuldade, pela doença. A gente tem que olhar para o outro, para as suas potências. E um exemplo claro e lindo, né? Eu tenho vários aqui, né, exemplos, porque não tem reabilitação, tem que ter coração.
reabilitação sem emoção não existe. Então, no finalzinho da pandemia, eu atendi uma família, um adolescente de 14 anos, e essa mãe, ela queria que o filho fizesse orientação em mobilidade. Então, ela tinha ido em vários oftalmologistas, não especializado em visão subnormal, e todo mundo falava, ele não precisa, porque a acuidade visual dele é boa e o campo visual dele é bom. Mas o meu filho esbarra, o meu filho tem uma doença progressiva, eu quero que meu filho tenha asas, eu quero que meu filho tenha autonomia. E aí ela foi em uma médica e foi encaminhado para mim. O primeiro contato da gente foi até na rua, porque a gente estava no finalzinho da pandemia, todo mundo de máscara. E aí ele, muito inteligente, muito esperto, dono de si, ele queria bengala, o negócio dele... Eu tipo assim, não fala mais nem outra coisa, eu só quero saber da bengala. E aí a gente conversou, eu mostrei as técnicas, outras técnicas que não bengala, e no final eu falei, tá bom, eu vou te mostrar uma bengala. Abri a bengala verde, mostrei para ele, ensinei ele a fechar e abrir, e aí ensinei a empunhadura, e ele já começou a brincar ali. Foi a mãe, a irmã, que acho que eles são gêmeos, e o Francesco. E aí, de repente, a mãe, é uma família italiana, né, como eu, ela ajoelhou no meio da rua e fez assim, graças a Deus, meu filho vai para a faculdade, vai poder conhecer o mundo. E aí eu te pergunto, como não se emocionar com isso? Né? Como não se tocar com isso? Como não olhar para o outro como um ser potente? Sim. Então, eu volto a dizer, não podemos olhar para a falha, a gente tem que olhar para as suas potências. E aí eu vou terminar, se você me permite, ler uma frasezinha rapidinha. Por favor, com certeza. Que eu acho que cai como uma luva aqui. Sim. A frase não é minha, é de Simone de Beauvoir. Que nada nos limite, que nada nos defina, que nada nos sujeite, que a liberdade seja a nossa própria substância. Não precisava nem ter falado mais nada, só ler essa frase, né? Bravo. E doutora Evandra, ficou... Difícil, depois dessa, difícil. Que é uma frase de dor. Eu acho que uma mensagem assim que eu sempre deixo, eu acho que é importante, principalmente, eu falo isso para os pacientes, familiares e principalmente para os colegas oftalmologistas, que todo paciente tem direito à reabilitação. Eu falo que o fim de linha no tratamento oftalmológico é a cegueira, não é a morte. Né? Então, o paciente cego, muitas vezes, ou quase cego, é muito comum o oftalmologista dizer o seguinte, olha, não tem mais nada para fazer. Quantos pacientes chegam para a gente dizendo que já ouviram isso de vários colegas? Não tem mais nada para fazer. E do ponto de vista da reabilitação, sempre há algo a ser feito. Mesmo o paciente cego, sempre tem algo a ser feito. Então, eu tenho, por exemplo, um paciente com um glaucoma muito avançado, chegou com essa história, né? De que passou por vários oftalmologistas e todos disseram que não tinha o que ser feito. E a gente fez o exame, né? Passou por aquele protocolo, a gente prescreveu um óculos, prescreveu uma lupa, ele voltou a ler. Ele não lia há 5 anos, sei lá. Já não lia há muito tempo. Né? É claro que ele tem um campo muito reduzido, ele precisa da bengala e tem pouca autonomia no dia a dia para locomoção, mas ele voltou a ler. Né? Então, esse não há nada a ser feito, a gente não deve falar isso para o paciente. A gente sempre tem que dar uma alternativa, uma possibilidade de reabilitação. Até porque isso não é verdade, né? Sempre tem o que fazer, sempre. Né? Então, agradecendo novamente a vocês, eu acho que eu fiquei arrepiada nesse finalzinho, então espero que vocês tenham curtido também. Até o próximo episódio, não deixem de seguir. Se vocês tiverem dúvida, coloquem nos comentários, a gente vai ter um prazer enorme de responder. Estamos atentos a todas as dúvidas de vocês, venham ao COI e até o próximo. Obrigada de novo. A gente agradece, obrigada.